Celestial, Senhor Jesus. Oh Lord, I'm so glad that one more time we can be in your divine presence this morning. Oh Pai, estou tão alegre que mais uma vez podemos estar aqui na Tua presença divina nesta manhã. Oh Lord, to lift up the name of Jesus. Oh Deus, para erguer o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Lord, we want to remind of all those that are sick and needy this morning. Oh Pai, queremos nos lembrar em oração a todos aqueles os quais estão enfermos nesta manhã. Lord, we want to remind of all those that are weak in their mind and troubled. E queremos, Pai, lembrar a Ti a todos aqueles os quais se encontram em problemas. Because we know that you are a merciful God this morning. Porque sabemos que Tu és um Deus de muitas misericórdias nesta manhã. Oh Lord, that can be touched by the feeling of our infirmities. Oh Pai, que Tu possa ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. Lord, I'd ask you this morning that you would come Oh Pai, pedimos a Ti nesta manhã que Tu venhas and that you would speak the word to us e this que morning, tu fale a Tua palavra para nós nesta manhã to put it deep into our hearts, e venha profundamente aos nossos corações, that our souls may be helped. que nossas almas possam ser ajudadas. And we want to give you the honor and the praise E nós queremos Te dar, Pai eterno, o louvor e a honra, in the name of the Lord Jesus Christ. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem sentar. I'm happy to be here this morning. Eu estou feliz em estar aqui nesta manhã. And as Brother Marcio already said, Como o irmão Márcio já disse, there are miracles that still happen today. é um milagre o qual está acontecendo hoje. And one of that is that my wife made it to Brazil. É a forma como, a maneira que minha esposa chegou até o Brasil. And I'm glad we can be here together Eu estou feliz de que nós podemos estar aqui juntos and enjoy this wonderful fellowship. e saborear esse companheirismo maravilhoso. Thank Brother Marcio for inviting us to come and speak here this morning. Obrigado ao irmão Márcio, o qual nos convidou para falar nesta manhã. Now, I would rather sit and listen, Eu gosto mais de sentar e ouvir, because sitting and listening is always easier porque sentar e ouvir é sempre mais fácil. than standing here and speaking. Agora, ficar de pé aqui e falar, The only thing that's better up here, a única coisa que é melhor aqui well, the time goes faster here than there. é que o tempo se vai mais rápido aqui do que aí. And for many years I've been sitting, Então, por muitos anos eu estive sentado and I've always been critical of people that would speak for more than an hour. e sempre recebi críticas que às vezes falava por mais de uma hora. I know that always would quote the prophet saying you would speak 20 to 30 minutes. E eu sei que há um parágrafo que o profeta diz que deveríamos falar por 20 ou 30 minutos, But these days my family reminds me many times, mas esses dias a minha família me lembra muitas vezes, you spoke for more than an hour. eles dizem, você falou por mais de uma hora. I tried to not do this morning, Então eu tentarei não fazer isso nesta manhã, but I would just like to share the word of God with you. mas apenas gostaria de dividir a palavra de Deus convosco. And our aim this morning Meu desejo esta manhã is to lift up the name of Jesus. é para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja erguido. And I was reminded of the scripture this morning. E eu vos lembrando das Escrituras nesta manhã, As Moses lifted up the serpent in the wilderness, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, so the Son of Man shall be lifted up. então assim importa que o Filho do Homem seja levantado. And that's what we want to do this morning. Isso é o que queremos fazer nesta manhã. We want to lift up Jesus Christ Queremos levantar o Senhor Jesus Cristo in front of our eyes, diante dos nossos olhos, because when they lifted up the serpent, porque quando eles levantavam a serpente, everyone that looked on the serpent, quando eles levantaram a serpente e cada um olhava para a serpente, their sickness was immediately taken. aquela enfermidade rapidamente desaparecia. And that's why we can say today, E esta é a razão que nós podemos dizer hoje,
if God just open our eyes, E se Deus apenas abrir os nossos olhos, that we can look on Christ this morning. que possamos olhar a Cristo nesta manhã. That one look, Aquele olhar, it will take away all your infirmities and all apenas, your troubles this morning. apenas um olhar, tirará toda a sua enfermidade e todos os seus problemas nesta manhã. Now, most of the time I forget to bring greetings, but today I don't want to forget it. A maioria das vezes eu esqueço em dar os agradecimentos e as saudações, mas hoje de manhã eu não quero esquecer. So I like to bring greetings from our small church in Germany. Então eu trago saudações da minha pequena igreja em Krefeld. Now there's many friends that love you, Há muitos amigos ali que amam vocês. and I'm glad some of you have already made it to Germany. E eu me sinto feliz de que alguns de vocês já viajou até ali a Krefeld, And like Brother George and Sister Simone, you've Como- been in our place, como o irmão Jorge e a irmã Simone, os quais já estiveram no nosso lugar. and I can tell you how it is. E eles podem dizer a vocês como que Every isto é. time Brother Marcio or Brother Ray come, E quando o irmão Márcio e o irmão Rai vêm, and you're not with them, we're a little disappointed e quando vocês não estão com eles, vocês ficam um pouco desapontados, because we just enjoy the fellowship. porque nós simplesmente regozijamos com o So- companheirismo. These are the greetings from our church, Então trago saudações de minha igreja, but I also like to bring the greetings from our family. mas também queria trazer as saudações de minha família, We just love you, os quais amam vocês. and we're one in Christ. Nós somos um em Cristo. And I'm very happy to know, E eu estou muito feliz em saber, and I don't say that to make any compliments or any flattering, eu não digo isso para fazer nenhum complemento e nem trazer nenhum fato, but I'm so glad to know that with Brother Marcio you have a true man of God that Mas- ministers to you. eu estou muito feliz em saber que vocês têm o irmão Márcio, o qual é um verdadeiro ministro de Deus e o qual está ministrando a vocês. And this is a privilege that people many times don't understand. E isso é um privilégio que as pessoas muitas vezes não entendem. And we know that in this message many man-made ideas have come in, E nós sabemos que nesta mensagem muitas ideias de homens têm vindo. some people place their ideas on one word, Brother Branham said somewhere, Muita gente coloca suas ideias em uma palavra. O irmão Branda falou sobre isso em algum lugar. but I'm glad that Brother Marcio is a man that goes back to the Word of God. Mas estou feliz que o irmão Márcio é um homem que sempre volta na palavra de Deus. Now, I try to do the same, E eu tento fazer o mesmo. and many times I don't read many quotes, E muitas vezes eu não leio muitos parágrafos. but sometimes I just like to share something out of the message, Mas às vezes eu gosto de dividir algo because fora da mensagem. because I believe that the message brought the light in our days. Porque eu creio que a mensagem traz a luz do dia para hoje. And it was not a light separate from the Bible, Não era uma luz separada da Bíblia, but it was a light that shone on the pages of the book. mas era uma luz que mostra na página do livro. So that we could understand. Então podemos entender. And if you take a book in a dark room Se você apanhar o seu livro num quarto escuro, and you open the book, você abrir o livro, now the book's there, agora o livro está aí, your eyes is there, os seus olhos estão aí, but the text is there, mas the text is there, o texto está the aí, words are there, as palavras estão aí, but there is no light. mas aí não há luz, You can't see. você não pode ver. But when you turn on the light, E quando você liga a luz, then you can see. então você pode ver. And that's what I believe what the message done in our days. E isso é o que eu creio que a mensagem tem feito nos nossos dias. God came and turned on the light Deus veio e ligou a luz through a message in our days. e trouxe uma mensagem nos nossos dias. And we can now see clearly E agora podemos ver claramente that what the word of God was sent for. e para que a palavra de Deus veio. And this is what we like to speak of this E morning. esse é o que queremos falar nesta manhã. Let us stand, Vamos então and we're going ficar to de start pé to read e vamos começar a ler from Romans chapter 3, em Romanos capítulo 3, verse 23 to 26.
versículo 23 ao 26. And I have to put my watch here because I just want to be sure that E quero colocar o meu relógio aqui para ter I won't go over the time. para me certificar, para não ir além do tempo. So Romans chapter 3 verse 23 to 26. Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 26. You just read. Just a second. what we always sing. Aham. De 23 ao 26, irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sobre a paciência de Deus. Vamos ao 26. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para ele seja justo e santificado daquele que tem em Jesus. Amen. Lord Jesus, Senhor Jesus, Lord, these are your words. Pai celestial, esta é a tua palavra. And your words is the truth and the life, Lord God. E a tua palavra é a verdade e a luz de Deus. And we just pray humbly this morning. Nós simplesmente oramos humildemente nesta manhã. Would you just come and make these words life to us? Que tu venhas e transforme isto em vida para nós. We thank you in the name of the Lord Jesus Christ. Nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. You may be seated. Vocês podem sentar. Now, my title this morning is Agora, o meu título nesta manhã é Thou shalt know the truth. Thou shalt know the truth. Thou shalt. You will know the truth, or thou shalt know the truth. Vocês conhecerão a verdade. And the truth shall set you free. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Now, what is truth? Agora, o que é a verdade? Now, God says, Jesus said, the word is the truth. Agora, Deus disse, Jesus disse, So that is our Eu sou a title this verdade. morning. Thou shalt know the truth, agora nesta manhã, conhecereis a verdade, and the truth shall set you free. e a verdade vos libertará. And if we translate it, it says, Thou shalt know the word, E nós traduzimos, conheceis a palavra, and the word shall set you free. e a palavra o fará livre. And I want to show this morning Eu quero mostrar nesta manhã that there is a power in the word of God. que há um poder na palavra de Deus. Now we know that we have been saved by blood, Agora sabemos que fomos salvos pelo sangue, and that there is no other thing that can save us than the blood that was shed on the cross of Calvary. agora não há outra coisa que possa nos salvar do que o sangue que foi derramado na cruz no Calvário. But Jesus also said to Mas his Jesus- disciples, Mas Jesus também disse aos seus discípulos, Thou art already clean because of the words that I have spoken to you. vocês já estão limpos por causa da palavra a qual tenho vos falado. And if we turn this word around again, E se nós virarmos essa palavra em it, volta sa- outra it vez, says, Thou art already clean because of the truth that I have spoken to you. então aí ela vai dizer, agora vocês já estão limpos por causa da verdade a qual eu já falei a vocês. Because the truth and the word is one and the same. É porque a palavra e a verdade é o mesmo. The word is truth, Aquela palavra é verdade, and the only truth that you can find is the word. e a única verdade que você pode encontrar, esta é a palavra. And that's why we want to lift up the word this morning E esta é a razão pela qual nós queremos erguer a palavra nesta manhã. as the only means to set us free. A única coisa que pode nos fazer livre.
Because we need to know what our salvation is resting on this morning. Porque temos que saber onde está repousando a nossa salvação nesta manhã. Because it's good to know we're saved. Porque é bom sabermos que estamos salvos. You know, when you get saved, Agora, quando você é salvo, you feel all happy, você se sente muito feliz, you rejoice, você regozija, but then trouble sets in. mas aí vem os problemas. And then you want to know, Então você quer saber where is the resting of my faith? onde está repousada a minha fé. And that's when we go back to the Word of God Então, quando vamos de volta à palavra de Deus, to find where the anchor is that our faith holds. para saber aonde está a nossa âncora, Because I have seen that everything will fail. porque eu tenho visto que todas as coisas passarão, falharão. Sometimes our experiences fail. Às vezes as nossas experiências falham, People fail. as pessoas falham, Our memory fails. a minha memória falha, Everything fails. tudo falha. But we have to look for a place that never fails. Mas temos que olhar em um lugar aonde nunca falha, Because I want to be sure this morning. porque eu quero ter certeza nesta manhã. I want to know, where does my faith find its anchor and rest? Eu quero saber, ter certeza aonde é que a minha vida encontra âncora e descanso. Am I resting in a blessing? E o meu descanso na bênção. Am I resting in a sensation? Eu estou descansado na bênção, estou Am I descansado resting in na a miracle? sensação, estou descansado no milagre, Or am I resting in the Word of God? ou estou descansado na palavra de Deus? Because that is what's important. Porque o que é importante, I want to rest my faith this morning in the Word. eu quero repousar a minha fé desta manhã na palavra. I want to come back to this Word of God Eu quero voltar a esta palavra de Deus and find where is my resting e place. descobrir aonde está o meu lugar de descanso. Because this is the only way that I can be sure. Porque essa é a única forma que eu posso ter certeza. Because Jesus said, Porque Jesus Cristo disse: heaven and earth shall pass o away, sol e a terra passarão, but my words mas as minhas palavras shall never pass nunca away. passarão. I went far of my notes already. Eu já saí fora do meu tema, I try to get back there now. estou tentando recuar, voltar lá de volta. And this morning, if you would bear with me, Mas essa manhã, se vocês tiverem paciência comigo, let's look a little bit at David. vamos falar um pouco sobre Davi. David, God says he was a man after God's own heart. Agora, Davi, Deus disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. And yet, Mas ainda assim, he himself ele mesmo made a terrible mistake. cometeu um grande erro. And when you see the mistake he had, E quando vimos o erro que ele teve, everyone could scratch their head. então faz você coçar a sua cabeça. David, I don't know. Você diz: Davi? Não sei, não. Okay, let's read. And Vamos you ler. just keep your seat. Apenas mantenham sentados. And I would like, if you could read 2 Samuel, Agora vamos ler em 2 Samuel, chapter 11, no capítulo 11, verse 1 to 5. no versículo de 1 a 5. 2 Samuel, no capítulo 11, versículo de 1 a 5. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e toda Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu trono e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que estava lavando. E era esta mulher muito famosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher,
E disseram: porventura não é esta a Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros, e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: pesada estou. Well, we all know the story. Todos nós conhecemos a história. And if you look at the story, Agora, se você olhar a história, then you can say that what David did, você então pode dizer que o que Davi fez it was a sin foi um pecado that could only be paid for by death. que deveria ser pago através da morte. Because according to the law, Porque, de acordo com a lei, that what David did required death. o que Davi cometeu requeriria a morte. He could have not stayed alive. Ele não poderia ficar vivo. And I like to point this out because sometimes in our life things will happen E eu gostaria de colocar isso dessa maneira, porque em nossas vidas, algumas vezes, as coisas acontecem that the devil would tell us, que o diabo vai nos dizer, now that you've done this, o diabo nos diria: agora que você fez isso, it's over. tudo terminou. There's no more grace for you. Não há mais graça para ti. That what you did, É o que você fez. it causes your death. That's it. O que você fez causou sua morte e está acabado. And we know what happened to David after he committed the first crime. Mas nós sabemos que Davi, após ele cometer o primeiro crime, He committed the next crime. ele cometeu o próximo crime. He not only took Uriah's wife, Ele apenas não simplesmente tomou a esposa de Urias, but he had him killed. mas ele, como não só isso, ele ainda o matou. It was another sin E houve um outro pecado, where the law, onde a lei, and please remember they lived under the law, e lembrem-se, por favor, eles viviam sob a lei, and the law required death. e a lei requeria a morte. If you had a planned murder under the law, Se você tiver um plano, a planned murder, se você tiver um plano, um assassinato sobre a lei, the law required that you be killed. então, assim, a lei requer que você seja morto. And we read on, Então nós lemos verse 26 and 27. no versículo 26 e 27. Versículo 26 e 27. Irmão. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias e seu marido era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Deus fez, essa coisa que Davi fez, permaneceu mal aos olhos do Senhor. Now, in the eyes of man, Agora, nos olhos do homem, David tried to do everything to cover it up. Davi tentou fazer todas as coisas para cobrir isto. But the Bible says that God was not pleased. Mas a Bíblia diz que Deus não se satisfez com isso. I'm trying to show both sides this morning Agora, tentando mostrar ambos os lados nesta manhã, because when we only show the side of grace, porque quando você mostra apenas o lado da graça, people may misunderstand as pessoas talvez entendam errado and say no matter what,
E elas digam, não importa, seja o que It for, doesn't matter what I do. não importa o que eu faça, There's always grace. tem sempre graça. And I just use that grace to do whatever I like. E eu uso essa graça para fazer seja o que for que eu queira. But I also want to show the side of God. Mas eu também quero mostrar o lado de Deus. Now, the Bible says that God was not pleased with what David had done. A Bíblia diz que Deus não ficou, He não, was displeased. que Deus não ficou feliz com o que Davi cometeu. And we read further on that God then sent Nathan the prophet, E nós vimos então que Deus enviou ele o profeta. and he went to David and told him a story E ele foi a Davi e contou a Davi uma história about a rich man and a poor man, sobre o homem pobre e o homem rico. and then how the rich man stole the poor man's sheep. E da maneira como o homem rico roubou a ovelha do homem pobre. And David, he was seemingly under no condemnation by himself. E veja, Davi estava ele mesmo decretando a condenação, ele mesmo. Because if he would have been under feeling condemnation, Porque se você está tendo o sentimento de condenação, when Nathan told him the story, quando o profeta disse a ele a história, he must have thought of his own situation. ele deveria ter se colocado na sua situação. And he must have felt some conviction in himself. E ele deveria ter sentido alguma convicção em si mesmo. But David did not feel that conviction. Mas Davi não sentiu aquela convicção. Because on that man's case, Porque no caso daquele homem, he was quick to judge. ele foi rápido para julgar. He said that man is of E ele this. disse, esse homem é digno de morte. And then Nathan turned around and said, you are the man. Então o profeta virou-se a ele e disse, você é o homem. And sometimes this is the same in our lives. E às vezes acontece a mesma coisa em nossas vidas. We may quickly judge others, Nós rapidamente julgamos uns aos outros. but God turns around and said, you're guilty the same. Mas Deus vira-se para ti e diz, você é culpado da mesma maneira. And that's what we read starting. E isso é onde nós começamos. All have come short. Tudo tem se tornado All have come short. Tudo tem se tornado pequeno. And have failed the glory that they should have had with God. E tudo tem falhado. The Bible also says, who is guilty of the least is guilty of it all. E a Bíblia diz que aquele que é culpado do mínimo é culpado do máximo. But then when Nathan said unto David, Mas aí quando o profeta disse a Davi, you are the man. você é o homem. Then David said to Nathan, Então Davi disse a ele, I have sinned against the Lord. eu pequei contra o Senhor. And Nathan said unto David, E o profeta disse a Davi, the Lord also has put away thy sin. o Senhor também ultrapassou o teu pecado. Thou shalt not die. Certamente tu não morrerás. Now we do not read that David went and sacrificed. E agora nós não lemos de que Davi foi e sacrificou. We do not see that he went and showed any works of repentance. Nós não vimos que Davi foi e mostrou nenhuma obra de arrependimento. All what he did was to confess. Tudo que ele fez foi confessar. David said, I have sinned against the Lord. Davi disse, eu tenho pecado contra meu Senhor. And the same moment the prophet turned around. E no mesmo momento o profeta se virou. The Lord has already put away your E ele sin. disse, o Senhor já tem ultrapassado o teu pecado. This you cannot explain, Você não pode explicar isso, because this is grace. porque isto é graça. The Bible says in the New Testament, A Bíblia diz no Novo Testamento, if we confess our se sins, nós confessarmos os nossos pecados, then he is true to also forgive. então Ele é verdadeiro também para perdoar. And the confessing of the sins, E na confessão dos pecados, it breaks the bondage. ele quebra a barreira It takes away the sin. e ele tira o pecado. Because when you confess your sins, Porque quando você confessa os seus pecados, grace can step in. a graça pode entrar.
And that's why the Bible says anyone that hides their sin, E essa é a razão pela qual a Bíblia diz que qualquer um que esconde o seu pecado, they shall be kept unto him. seu pecado tem que permanecer But com he ele. who confesses his sin, Mas aquele que confessa o seu pecado, they shall be taken away. esse será tirado. And remember when that happened, E lembre-se que quando isso aconteceu, it was still under the blood of bulls and goats. ainda nesse tempo ainda estava sobre o sangue de It ovelhas was- e de bodes. It was the old covenant. Isso era a velha aliança. But how much more today, Mas agora quanto mais hoje as we have the precious blood of Jesus que nós Christ, temos o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo, living under new covenant. vivendo sob uma nova aliança. If you confess your sins, Se você confessar os seus pecados, He is true to forgive. Ele é verdadeiro para perdoá-los. And your sins be taken. E seus pecados serão tirados? But that's not all. That is not all. E isso não é tudo. You will have to go through troubles after that. E após isso, você terá que entrar em problemas outra vez. Your sins are forgiven, Seus pecados foram perdoados, but you will face the reality of the things that you have done. mas ainda assim, você enfrentará a realidade das coisas que você tem feito. And that's what many believers may not understand. E essa é a razão pela qual muitos crentes não entendem. And the example of David, it shows us so clearly, E o exemplo de Davi nos mostra isso tão claro, because after he had sinned, porque após ele ter pecado, God said, because you have done this, Deus disse, porque tu fizeste isto, your enemies will have a right against you. os teus inimigos terão direito de vir contra ti. Your life will not be as peaceful as it was up today. Tua vida não será mais pacífica como isso tem sido até hoje. But the wonderful thing to know is that at the end, Mas a coisa maravilhosa para saber é que no final, by God's grace, pela graça de Deus, you'll make it. você conseguiu isto. And I'd like to read a little on in chapter 12. Eu gostaria de ler um pouco em Roman, No, 2 Samuel chapter 12. em 2 Samuel, no capítulo 12. Wait, oh, sorry, let's go on maybe already to chapter 15. Samuel, 2 Samuel chapter 15. Vamos ainda em 2 Samuel, no capítulo 15. We know what happened afterwards, that David was ousted from his throne. E sabemos, vamos ver o que aconteceu com Davi, He was taken out from the throne. quando ele foi tirado desse quarto. His own son Absalom caused a riot against him. Veja que o que aconteceu depois foi que o seu próprio filho, Absalão, veio contra ele. And David, he had to flee from his kingdom. E Davi teve que fugir do seu reino. And sometimes if we compare it to our days, E às vezes comparamos isso aos nossos dias. now we're God's children. Agora somos filhos de Deus. The Bible says that we are kings and priests together with him. E a Bíblia diz que nós somos reis com ele. But sometimes in our lives, Mas às vezes em nossas vidas, we may have to take a side road. nós às vezes temos que tomar uma estrada ao lado. And we do not keep in the seat of the king, Nós não nos mantemos no assento do rei, but we have to walk away from that and go through a valley. mas temos que sair daquele trono e descer a um vale. But when David was fleeing from Jerusalem, Mas quando Davi estava fugindo de Jerusalém, then there was a priest that tried to go with him. e ali houve um sacerdote, o qual tentou ir com ele. And let's read in 2 Samuel chapter 15 verse 24 to 26. E vamos ler em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 24 ao versículo 25. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam
a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, e se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parece bem aos seus olhos. I like these words that David spoke here. Eu gosto dessas palavras que Davi falou aqui. The Bible says that he was a man after God's own heart. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. And when he was leaving Jerusalem, E quando ele estava deixando Jerusalém, the priest tried to carry the ark behind him. o sacerdote tentou carregar a arca atrás dele. But David said, let the ark go back to its place. Mas Davi disse: deixe que a arca retorne para o seu lugar, Because he did not want that the ark of the Lord suffered. porque ele não queria que a arca do Senhor tivesse problema, Because he knew that it was himself who had sinned. porque ele sabia ele mesmo que ele havia pecado, But he did not want the word of God to suffer for his cause. mas ele não queria que a palavra de Deus sofresse por sua causa. But he then said, if I shall find favor again in the eyes of the Lord, Mas ele disse: se eu ainda encontrar favor aos olhos de Deus, he will bring me back, ele me trará de volta, and he will show both unto me e ele mostrará ambos a mim, the ark a arca and also its dwelling place. e o lugar de morada. Coming back into fellowship with God Volte para ter companheirismo com Deus. at the place where the ark was. Voltar e ter companheirismo com Deus, o lugar aonde estava a arca. But he also said, Mas ele também disse: if he speaketh, e se ele disser: I have no delight in thee, eu não tenho prazer em ti, behold, here I am. eis-me aqui, Let him do to me as seems good unto him. que ele faça a mim segundo os seus olhos. I think it's a good lesson this morning E eu- for everyone. E eu creio que esta é uma boa lição nesta manhã para cada um. If you ever get into such a situation of despair, Se você tem chegado a essa situação de desprazer, where you had to leave your place in the presence of the Holy Spirit, no qual você tem que deixar o seu lugar e a presença do Espírito Santo, and God sometimes sent you out on the road somewhere, e Deus talvez tenha feito com que você vá na estrada em algum lugar, it's because of your own failure. e por causa da sua... David knew that his sin was forgiven, Davi sabia que seu pecado tinha sido perdoado, but he also knew he had to suffer the consequences mas of his sin. ele também sabia que ele teria que sofrer as consequências do seu pecado. And that's what we have to understand. E isso é o que nós temos que entender. If we make a mistake in our lives, Se nós cometermos um erro em nossas vidas, you never think and never let the devil tell you that God did not forgive your sin. nunca pense e nunca deixe Satanás dizer a você que Deus não tem perdoado o teu pecado. When you're passing through a difficult time, Quando você está passando por um tempo difícil, your sin's been forgiven, os seus pecados têm sido perdoados, but you're paying the consequences of the sin. mas você ainda assim está pagando a consequência do pecado. But this does not mean that God has left you. Mas isso não significa dizer que Deus te deixou. This does not mean that you're no more in His care. Isso não significa dizer que você não mais está em seu cuidado. But just take David's attitude Isso levou a atitude de Davi. and say, Lord, E ele disse, mas aí if entrou a it atitude de pleases Davi. unto you, Se if it pleases unto you, se eu posso achar a favor diante de ti, bring me back into fellowship with thee. traz-me de volta para ter companheirismo contigo. And if it not pleases unto you, E se não posso encontrar favor em ti, here I am. aqui estou.
just do unto me Então as it faça pleases to you. Faça a mim de acordo com a tua vontade. And that was the right attitude. E essa foi a atitude correta. David did not complain before God. Davi não reclamou diante de Deus. He did not say, "Oh, I'm so in a difficult situation." Ele simplesmente não disse, eu estou numa situação difícil. David knew exactly what was happening. Davi sabia exatamente o que tinha acontecido. So he put his life into the hands of the living God. Então, ele colocou suas mãos na mão do Todo-Poderoso. And we know that God brought him back. E nós sabemos que Deus o trouxe de volta. And when you look at the story of David and Bathsheba, E agora, quando você vê a história de Davi e Betseba, there is one more thing that for a human is not understandable. tem mais uma coisa que para o humano não é entendível. Now, what David did was completely wrong. Agora, seja o que for que Davi tenha feito, isto foi completamente errado. And yet, E ainda assim, from Bathsheba was born Solomon, de Betseba nasceu Salomão, who was to be king after him on his seat. o qual era para ser rei após ele e tomar o seu assento. Now, didn't David have enough other wives? Agora, Davi não tinha outras e suficientes esposas? Didn't he have enough wives where there was no trouble? Não tinha ele outras esposas que não tinham problemas? Could have God not chosen anyone else? Não poderia Deus ter escolhido qualquer uma outra? Did God have to choose this one out of this bad relation? Deus teve que escolher esta uma deste má relacionamento? Friends, I can't explain that. Eu não posso explicar isto. You cannot explain Você that. não pode explicar isto. But it just seems to be a way Mas isso parece estar distante, fora, that God has put in His Word as types and examples. e que Deus coloca a sua palavra em tipo e exemplos. And Brother Branham says, O irmão Branham diz, now there is a perfect will of God. agora There is the perfect will of God. Agora tem a perfeita vontade de Deus And there is the permissible will of e God. tem a vontade permissível. And if a man chooses to go the permissible way of God, E se o homem então assim escolhe aí através da vontade permissível de Deus, the only thing that he can do a única coisa que ele pode fazer is to bring God's perfect will to pass. é trazer a vontade perfeita de Deus para fazer com que ela passe. And that's why we can say today, Essa é a razão pela qual nós podemos dizer hoje, it was David's greatest mistake, esse foi o maior erro de Davi, and it was his greatest sin. esse foi o seu maior pecado, It was just the permissible way, e foi simplesmente a forma permissível. but it was God's perfect will that Solomon was to be sit on the throne of David after him. Mas foi a vontade perfeita de Deus que Salomão viesse e sentasse no trono de Davi. It's a paradox. É um paradoxo. You cannot explain it. Você não pode explicar isto. But we as children of God, Mas nós, como filhos de Deus, we sometimes go through things. nós às vezes passamos por coisas, We make mistakes. nós cometemos erros, We sin. nós pecamos. But then the grace of God comes around Mas aí volta a graça de Deus. and He just does something. E Ele faz algo. And then His perfect will is made known in our lives. E então assim a sua perfeita vontade é conhecida em nossas vidas. It's a grace that we cannot comprehend. Sem a graça nós não podemos entender. Because the thoughts of God are higher than the thoughts of man. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os pensamentos do homem. But I just rejoice in that. Mas eu apenas estou regozijando Knowing nisto, that I'm a child of God. sabendo que eu, sendo filho de Deus, And that by His grace He has already decided my destiny. e sabendo que pela sua graça Ele já tem decidido o meu destino. And He decided your destiny. E Ele já decidiu também o seu destino. He's seen us before the foundation of the Ele nos world. viu desde antes da fundação do mundo. And He saw what we would be through the blood work on us. E ele sabia como nós seríamos através do sangue
que Ele derramou sobre nós. And then He put our names in the palm of His hand. E então Ele escreveu os nossos nomes nas palmas de suas mãos. He wrote our name in a book. E Ele escreveu o nosso nome num livro. And that's why we're here this morning. E esta é a razão pela qual estamos aqui nesta manhã. I'm here this morning for I believe that God saw me before He made this Eu world. estou aqui nesta manhã como testemunho porque Deus me salvou diante da fundação. And then He called me. E aí então Ele me chamou. And He brought me about. E He brought me to life. Ele me trouxe à vida. And He's seen all my mistakes. E Ele tem visto todos os meus erros. He's seen all my E troubles. tem visto todos os meus problemas. But He showed that His blood and His strength was more than my mistakes. E Ele tem mostrado que o seu sangue, o poder do seu sangue é maior do que todos os meus erros. More than your mistakes. E isso é maior do que todos os seus erros. So this morning Então nesta manhã, we can be free through Nós- the grace of God. nós podemos ser livres através da graça de Deus. Thou shalt know the truth, Conhecereis a verdade, and the truth shall set you free. e a verdade vos libertará. Now I like to change the subject a little bit. Agora eu gostaria de mudar o assunto um pouquinho. And I like to come to a question that Brother Branham been asked. E in the agora, question and answers. e agora eu gostaria de ir a uma pergunta que foi feita à irmã Brana em perguntas e respostas. And the question that Brother Branham been asked, E a pergunta que foi feita à irmã Brana, I lived many years in sin. a pergunta que foi feita à irmã Brana é: eu vivi muitos anos em pecado, Until I found the Lord. até que eu encontrei o Senhor. Please, Brother Branham, I have sinned again. Por favor, irmão Brana, eu tenho pecado outra vez. And I'm not worthy to come before you in this holy place. E eu não sou digno de vir a ti neste lugar santo. Please tell me if I can be restored holy again. Por favor, me diga se eu posso ser restaurado e ser santo outra vez, ser limpo outra vez. Please help me, Brother Branham. Por favor, irmão Brana, me ajude. I have a devil in me. Eu tenho um diabo em mim. Help me. Me ajude. Will you lay your hands upon me Colocaria você suas mãos sobre mim and restore me again? e me restauraria outra vez? Please tell me Por favor, me diga if I can be restored whole again. se eu posso me tornar limpo outra vez, santo outra vez. What a question. Que pergunta! It's a question that you and I may sometimes have in our lives. Essa é a pergunta que eu e você às vezes temos em nossas vidas. And let's see what the prophet said. Agora vamos ver o que o profeta disse. He said, Ele disse: yes, sim, you have not sinned, my friend, sim, você não pecou, meu irmão. so far in God, but what you could be restored. Você não pecou de forma que você não possa ser, tanto em Deus que você não possa ser restaurado. If you had sinned so far that you could not be restored, you never wanted to be restored. Se você tivesse pecado tanto que você não pudesse ser restaurado, você nunca desejaria ser restaurado. But as long as there's something dealing with your heart, you're still in the line of restoration. Mas tanto que haja alguma coisa ainda liderando em teu coração, ainda há restauração. How the devil would want to come very quickly, O diabo agora quer vir muito rápido and he want to put in your mind, e quer colocar em sua mente: it's over. tudo terminado. You sinned once too many. Você já pecou uma vez e muitos. There's no more grace for you. Não há mais graça para ti. You're finished. Você está terminado. No more need to pray. Não há mais necessidade de No orar. more need to go to church. Não há mais necessidade de ir à igreja. You're done. Você está terminado. But the prophet said, as long as there's something in your heart, Mas o profeta disse: tanto quanto haja algo ainda em vossos corações, em teu coração, desiring to be restored with God, desejo de ser restaurado com Deus, then there's place for you to be restored então with God. há um lugar a você que vai ser restaurado. Don't let the devil never tell you that lie. Nunca deixe o diabo dizer isso a você. And Brother Branham goes on to say, E irmão Brana continua e diz: he says, guilty of the least is guilty of the whole. ele diz, quem é culpado do pouco é culpado do total. And he says, I've sinned many times. Ele disse: eu tenho pecado muitas vezes. Every day one of us does the things that we don't want to do. Todos os dias cada um de nós comete coisas que não gostaríamos de cometer. It's in your heart.
em seu coração, You don't want to be that way, or you wouldn't have asked this question. você não gostaria de estar dessa maneira, caso contrário, você não traria essa pergunta. That itself is a proof that God is still dealing with you. E isso aí mostra, é uma prova de que Deus ainda está liderando contigo. You've probably gotten nervous. Talvez você ficou nervoso, Maybe Satan told you that you can't be restored. talvez Satanás disse a ti que tu não pode ser restaurado. He is lying. Ele está mentindo, Certainly he is. certamente ele está mentindo. Because look, there's a deep calling, and there's got to be a deep to respond to Porque the call. veja, se há um fundo clamando, com certeza há um outro fundo que pode responder a este clamor. Now there's a desire in your heart this morning Agora há um desejo em seus corações desta manhã to be right with God. para estar correto com Deus. There's a deep to answer that call. Há um fundo clamando, há um fundo respondendo a este chamado. If there's a desire in your heart this morning Se to há um have a des- closer walk with God, Se há um desejo em vossos coração, em seu coração nesta manhã para andar mais perto de Deus, there's a deep to answer há, that. há um fundo para responder a isto. If there's a desire to be filled with the Holy Spirit, Se há um desejo de ser cheio do Espírito Santo, there's a deep to answer that. há um fundo para responder a isto. If there's a desire to come back into the fellowship with the Holy Spirit, Se há um desejo em voltar para ter companheirismo com o Espírito Santo, then there's a deep to answer that. então há um fundo para responder isto. And that's what Brother Branham says here. If there's a hunger for something, E aqui há mais algo que o irmão Branham disse: se há uma fome por algo, then that something got to be somewhere, então tem que haver alguma coisa. or you would have no hunger for it. Teria que ter algo pelo qual você ter fome, caso contrário você não teria esta fome. And he says, now as long as you're wanting and hungering to get back to God, Uma vez que você esteja lutando e faminto para voltar a Deus, there's a God somewhere calling you, há Deus em algum lugar te chamando, or you wouldn't be hungering. ou você não estaria faminto. Now you sometimes say, Agora você às vezes diz: I've been in this condition already for 3 months. eu já estou nessas condições já por 3 meses. Can't feel the presence of God for 6 months. Não posso sentir a presença de Deus já por 6 meses. Now let me show you an innocent man Agora deixa eu te mostrar a você um homem inocente, by the name of Joseph. por nome José. And he was put into prison. Quando ele foi colocado na prisão, And I think that he stayed in that prison at least 5 years. e eu creio que ele esteve naquela prisão pelo menos por 5 anos. And every day he could have said, E todos os dias ele poderia ter dito: it's already 1 year, God forgotten about me. já se passou 1 ano e Deus se esqueceu de mim. Now it's 2 years, surely God forgot about E me. agora já são 2 anos, certamente Deus esqueceu tudo sobre mim. Now it's already 3 years, I'll never get out of here. E agora já são 3 anos e eu nunca vou sair daqui. But Joseph knew one day he's going to get out of that prison. Mas José sabia que um dia ele sairia daquela prisão. Now why did he know that? Por que ele sabia daquilo? Because he knew who he was. Porque ele sabia quem ele era. He knew that he was a child of the king. Ele sabia que ele era um filho do rei. And you this morning that are sitting here, E você nesta manhã, o qual está sentado aqui, sometimes you feel that you may be in a prison. talvez em algum momento você se sente do qual você está em uma prisão. But let me tell you what is the greatest prison that people can be in. Agora deixe-me dizer a você qual é a pior prisão nas quais as pessoas podem ficar. It's the prison of your own mind. É a prisão de sua própria mente. Your negative thoughts, Os seus pensamentos negativos. they are building bars in front of you. Eles estão construindo barras na frente de você. The thoughts that Satan puts in your mind, they're building your prison. Os pensamentos que Satanás coloca em sua mente, eles estão construindo a sua prisão. But God said that he came to destroy the strongholds of imaginations. Mas Deus disse que ele veio para destruir os grandes vagões das imaginações. And that's what Satan tries to do. E isso é o que Satanás tenta fazer. A bad thought here, Um pensamento mau aqui,
This brother don't love you, love me. Um pensamento mal aqui de que esse irmão não me ama, This sister didn't shake my hand. essa irmã não aperta a minha mão, And this went wrong in my life. e isso aconteceu errado em minha vida. It's always the thoughts of doubt and fear. É simplesmente os pensamentos de dúvida e de medo. I've been sick so long I can't be healed. E eu já tenho estado doente por tantos anos e não posso ser curado. I had this trouble so long I can't be free. E eu tenho tido esse problema há tantos anos e não posso ser liberto. It's the prison of the thoughts in your own mind. Isso é a prisão dos pensamentos de sua própria mente. And Brother Branham, he goes on to say here, E irmão Branham continua aí falando aqui. he said, the brother said, if you can just lay your hand on me, that I can be free. E ele diz que o irmão disse, se você simplesmente pode colocar suas mãos sobre mim, que eu possa me tornar livre. And Brother Branham says, now, he asked, will you lay hands on me and free me from that? Agora, o irmão Branham diz que esse homem, ele diz aqui em sua questão, sua pergunta, que se você puder colocar suas mãos sobre mim e eu me tornar livre disto. But he said, sister dear or brother dear, Mas ele disse, querido irmão e querida irmã, sure I can lay my hands on you, claro que eu posso colocar minhas mãos sobre você, but that wouldn't free you. mas isso não te libertaria. What would make you free O que faz com que você se torne livre is to understand that you are already free. é o entendimento de que você já está livre. You are already Você untied. já está livre. The blood shed on the cross has destroyed every stronghold of Satan. O sangue que foi derramado sobre a cruz já destruiu todas as prisões de Satanás. It untied all the chains. Ele já desatou todas as So if you want grades. to be free this morning, Então, se você quer ficar livre nesta manhã, you have to realize that you are already free. você tem que reconhecer que você já é livre. That you're not looking forward to something that needs to happen in the future, Que você não esteja procurando por algo que tem que acontecer no futuro. but that you can rely on that what already was settled in the past. Mas que você possa crer que no que já foi feito, tudo por você no I passado. always like to remind, Eu sempre gosto de lembrar, when Jesus was in the temple, in the synagogue in Nazareth, quando Jesus estava no templo, na sinagoga em Nazaré, they gave him the scripture, eles deram a ele as escrituras, and he says that he had come e ele disse que eu vim para aqueles que estão em prisão, e aqueles que para quebrar as correntes daqueles que precisam ser quebrados, e para anunciar o bom e a glória de Deus. E agora ele disse, estes são esses dias. A escritura hoje se cumpriu estas escrituras diante de vossos ouvidos. E esta é a razão pela qual podemos dizer hoje, porque ainda estamos vivendo no hoje. Eu não estou vivendo no ontem. Eu não estou vivendo no amanhã. Eu estou vivendo no hoje. Isso é a razão pela qual podemos dizer, hoje, nesse dia, esta escritura se cumpriu em vossos ouvidos. Ele já quebrou todas as barreiras de Satanás. Ele já quebrou todas as correntes as quais te seguram. E tudo o que você tem que fazer, é o que Davi fez. Confesse seus pecados. Senhor, eu pequei. Então os seus pecados serão perdoados. Porque o sangue já foi derramado. E Satanás tentar te segurar, e você já simplesmente diga, eu já sou livre. Eu confessei já os meus pecados e já foram perdoados. E não há nada que possa me segurar hoje.
walk in a difficult way. E talvez você ainda ande numa situação difícil. Joseph, when he came, the 5 years about had expired. E agora, veja bem, quando José passou os 5 anos no qual ele havia sido preso. Then 2 men came into the prison. Ali, então, naquele período, 2 homens vieram à prisão. They were the servants of Pharaoh, Eles eram os servos de Faraó. and they both had a dream. E eles ambos tiveram sonhos. And he revealed their dream. E ele revelou seus sonhos. And then he said to the one that gave to drink to the Pharaoh, E ele disse àquele qual dava o beber a Faraó. now when you will be restored to your office, Ele disse: agora, quando tu fores restaurado ao teu ofício, remember me here in the prison. lembra-te de mim aqui na prisão. And he was sure, E ele tinha certeza, ele estava certo. my prison days are over. My days in prison are over. Os meus dias na prisão terminaram. Because he will go up to Pharaoh now. Porque agora ele iria a Faraó. And he will tell Pharaoh about me. E ele vai falar a Faraó sobre mim. And then they'll take me out. Então ele me tirará daqui. But he stayed another 2 years. Mas ele ficou por mais 2 anos. And he had to wait. E ele teve que esperar. And it's just sometimes we have to wait for God's appointed time in our life. Às vezes temos que esperar por um tempo no qual Deus tem que apontar um tempo em nossas vidas. But that does not change our position. Mas isso não muda a nossa posição. Now, Brother Bram speaks about David. Agora, o irmão Brana fala sobre Davi. And he says backsliding does not mean that you're lost. Agora, o irmão Brana diz que desviar-se não significa dizer que você está perdido. He said, I want somebody to tell me where backsliding means lost and prove it by the Bible. Eu quero que alguém me diga que o desviar-se significa estar perdido. Eu quero que alguém me prove isso pela Bíblia. A backslider is not lost. Um desviado não está perdido. He's just out of fellowship. Ele simplesmente está fora do companheirismo. Israel backslid, Israel desviou-se, but they never lost their covenant. mas nunca perderam a sua aliança. They lost their praises and joy. Eles perderam o seu prazer e seu regozijo. David lost the joy of his salvation when he took Bathsheba. Davi perdeu o regozijo de sua salvação quando ele cometeu o pecado com Betseba, But he never lost his salvation. mas nunca perdeu a sua salvação. He never said, restore to me my salvation. Ele nunca disse, restaure a minha salvação. But he said, restore to me the joy of my salvation. Ele disse, restaura a mim o regozijo de minha salvação. And so we as believers today, E então assim nós como crentes hoje, there can be times in our lives pode acontecer tempos em nossas vidas when we did something wrong. quando cometemos alguns erros. God forgave our sin, Deus perdoou nossos pecados, but somehow we lost the joy of the fellowship. mas de alguma maneira nós perdemos o regozijo do companheirismo. And he just makes us walk through the valley for a number of years or months. E talvez esse irmão tenha feito a sua caminhada pelo vale por alguns anos, But we can look back to David mas queremos olhar de volta a Davi and say, Lord, you put this as my example in the Bible. e dizer que você possa olhar a Davi, And like David, I will cry unto you. que você possa dizer a Davi, Senhor, coloque esse exemplo na Bíblia como tu colocou de Davi, Restore unto me the joy of my e que salvation. você possa dizer como Davi, restaura a mim o regozijo da minha salvação. And I'm so glad that we can see this in the Word of God. E estou tão feliz de que eu posso ver isso na palavra de Deus, Because His Word is the truth. porque sua palavra é a verdade. He shows our position. Ele mostra a nós a sua posição. When we go through difficult times, Quando passamos por tempos difíceis, it's not that we have lost our position, não significa dizer que perdemos nossa posição, but we may have lost some of the joy. mas talvez perdemos um pouco do nosso regozijo. We have lost some of the ease, Ah, of easiness. talvez algumas coisas fáceis,
Because when you're in the presence of the Holy Spirit, Porque quando você está na presença do Espírito Santo, if God speaks to you every time you kneel down, toda vez quando Deus fala contigo, quando tu estás de joelho, if His presence is there every moment, se sua presença está lá, ali a cada momento, oh, life is so easy. então a vida está tão fácil. And we sing that wonderful song, Life is so easy when you're up on the mountain. E nós cantamos essa canção, esse hino, a vida era tão fácil ali sobre a montanha. The talk comes so easy when life at its best. A conversa se torna tão fácil quando a vida está melhor. But things change when you're down in the valley. Mas as coisas mudam quando você está embaixo no vale. That's where your faith Aí é onde a tua fé is really put to the test. é colocada a teste. It's easy to serve God É fácil servir a Deus if you feel His presence constantly around you. se você sente a sua presença constantemente em volta de It's você. easy to serve Him when you rejoice the whole day. Isso é fácil servir a Deus quando você regozija o dia inteiro. But when you walk through the valley, Mas quando você anda pelo vale, then things start to look different. então as coisas começam a parecer diferentes. Then your feelings don't help you no more. E agora os seus sentimentos já não te ajudam mais. That's where you won't have to find out where your foundation is. Aí eu quero que você encontre onde há uma fundação. That's when you come back to the Word of God. Aí é onde você volta à palavra de Deus. Where you said, here's my foundation. E você diz, oh, aqui está a minha This is fundação. my resting place. Aqui é o meu lugar de repouso. And this is the place where your character is being formed. E esse é o lugar onde o teu caráter tem sido formado. This is the place where God takes away things that you could not control. Esse é o lugar onde Deus tira as coisas as quais você não pode ter controle. This is the place where God cleans up your life. Esse é o lugar no qual Deus limpa a sua vida. This is the place where you learn to be humble. Este é o lugar onde você aprende a ser humilde. That's the place where you can love your brother. Esse é o local onde você deve aprender a amar seu irmão e sua irmã. When you're up on the mountain Quando você está lá em cima na montanha and you see somebody in the e valley, você vê alguém no vale, well, you can easily say, você talvez facilmente possa dizer, must have been their own fault. foi a própria falha deles. Well, when you're down in the valley, Mas quando você está lá embaixo no vale, you can have compassion for your brother. que você possa ter compaixão de seu irmão. You can understand what your brother is going through. Que você possa entender através You de can que o seu see- irmão está passando. You can see the trouble your sister has, Em que você possa ver o problema que a sua irmã tem. but you just hold on. Mas você simplesmente se mantém em Because- sua posição, continua. Because you know, Porque você sabe, when the ways through the valley has ended, quando o caminho pelo vale tem terminado. at the end of the valley there's a little narrow path. Porque ali no final do vale tem sempre uma passagem estreita. And God will just lead you up back to the mountain. Pela qual Deus te guia de volta para cima na montanha. As David said, if it pleases him, Como Davi disse, se achar favor em teus olhos, he called me back. se eu achar favor em seus olhos, ele me And chamará I de will come volta. into the temple of God. E eu virei ao templo do Senhor. I see the ark in the temple of E eu God. vejo a arca do templo do Senhor. I again rejoice in the presence of E the Lord. eu terei o regozijo na presença do Senhor. Oh, glory to God. Oh, glória seja a Deus. That He has a way of bringing us out of that Que valley. Ele tem um lugar para nós, uma saída daquele vale. Through a little narrow pass. Claro que é uma passagem estreita, And brings us back to the top of the mountain. mas isso é de volta para o topo da montanha. Where we can praise Him in heavenly places. E em um lugar onde você possa ter regozijo em lugares celestiais. You know, I look in the Bible, there's a scripture, Agora, olhando na Bíblia, tem uma escritura, and it means so much to e me. isso significa muito para mim. It says, how can the vessel ever say? Aí isso diz, The vessel, the cup. como pode o vaso To the maker, ao... the one that made it. Como- Why hast thou made me thus? Como o oleiro pode ter feito este vaso, me feito um vaso? Yeah, how can the clay say to the potter? Como que o oleiro pode dizer ao
Why did you make me like this? A obra. Por que você me fez dessa forma? You know the scripture. Você conhece as escrituras. How the vessel can say to the maker, why did you make me like this? Todos os vasos podem dizer ao oleiro, por que você me fez dessa forma? So we cannot say to God, Então nós não podemos dizer a Deus. God, why did you make me like Você this? não pode dizer a Deus, Deus, por que você me fez assim? But there's one thing we can say. Mas há uma coisa que podemos dizer. The vessel can speak O vaso pode falar and say, dear maker, e pode dizer, querido feitor, why don't you look one more time por que você não olha mais uma vez at the vessel you have made? no vaso o qual você tem construído? And if there is something that is displeasing to you, E se há algo aqui que está te desagradando, why don't you take that vessel one more time por que tu não apanhas esse vaso mais uma vez and you just crush it on the plate e tu esmaga isso sobre um prato and bring it back to its little parts E- and pieces? e traz isso de volta para o pó? And then you take it one more time E que tu possas apanhar isso mais uma vez and you rebuild it up again e que tu reconstrua esse vaso mais uma so vez that it can be a vessel of your honor. e que tu possa fazer um vaso de mim para te honrar, para a tua honra. And that's been my prayer for many years. E isso tem sido a minha oração por muitos anos. That I said, Lord, just look over me. Eu tenho dito, Senhor, simplesmente olha para mim. There are things that it must be displeasing to you. Tem coisas em mim que tem te Well, desagradado. why don't you break me one more time Mas por que tu não me quebras mais uma vez and crush me on the plate e me esmaga sobre o prato and make me small? e me faz pequeno? Let me forget how I looked like before. E deixa eu me esquecer de como eu parecia antes. And then by thy grace E pela sua graça and by the hands of mercy, e pelas mãos da misericórdia, just rebuild me one more time simplesmente me reconstrói mais uma vez. to be a vessel of your honor, É que eu possa ser um vaso de honra para ti. that I can glorify you. Então que eu possa glorificar o teu nome. But when you pray that way, Agora quando eu oro desta maneira, don't expect your way to keep on the mountain. agora quando você ora dessa maneira, não espere para que ele lhe mantenha na But montanha, be ready to go through the valley. mas que você esteja pronto a passar pelo vale, Because there in the valley, porque ali no vale your character gets broken. o seu caráter tem sido quebrado. All what is wrong is getting taken out. Tudo que está errado vai ser tirado. And then God rebuilds you up Então Deus te constrói outra vez to be a vessel of para honor ser um vaso de honra and to be a vessel of e mercy. para ser um vaso de And misericórdia. He can fill with His Spirit. E ele possa encher com seu espírito And that He is pleased to dwell in. e que ele possa ter prazer em fazer morada. So wherever you are this morning, Só então aqui estamos nesta manhã. whatever you feel that you've done wrong, Seja o que você sinta que tem sido feito errado, just take the way of the Word, apenas tome o caminho da palavra. which is the way of faith, Apenas tome o caminho da fé and just come back into e fellowship. retorne ao companheirismo. Let us stand. Vamos ficar de pé. Heavenly Father, Lord Jesus. Pai celestial, Senhor Jesus Cristo. Oh Lord, just a few broken words. Oh Pai, apenas algumas palavras quebradas. Oh Lord, would you just speak to our hearts this morning? Oh Pai, tu falaste aos nossos corações nesta manhã. Oh Lord, we submit ourselves under your hand. Oh Pai, nós submetemos nós às tuas mãos. Do unto us as it pleases to you. Faça de nós algo agradável a ti, Senhor. Oh Lord, we confess that we have sinned, Lord. Oh Pai, nós confessamos que pecamos, Senhor. We confess that we've come short. Oh Pai, nós confessamos que nos tornamos pequenos, Oh, we come back to have fellowship with Thee. mas nós voltamos a ter fellowship, companheirismo contigo. And as David said, Como Davi disse, restore to us restaura a nós the joy of our salvation, o regozijo de nossa salvação, that we can praise you in heavenly places que possamos te adorar em lugares celestiais and give
you the honor and the e grace. dá-te a honra e a graça. We thank you in Jesus' Oh, name. nós te agradecemos no nome de Jesus. Amen. and Amém, amen. amém. Amen. God bless you. Deus os abençoe.